Ô Bruno, você falou um pouco sobre, né, esse seu interesse pelo vintage, o old school, né, que Uhum. permeia seu trabalho. E você é um cara, você é de Aracaju, né? Você é de Isso, Aracaju. E aí Aracaju. eu fico muito curiosa de saber como é que a música, assim, você é nascido e foi criado em Aracaju. Como é que é essa Isso. história e como é que você teve contato com essa música que você faz, sendo uma pessoa de Aracaju? Assim, como chegou Uhum. essa música em você? Eu sempre fico curiosa quando um artista nordestino ou nortista, de como chegam as referências, sabe? Queria que você falasse um Olha, pouco. eu não sei se foi algo diferente do que chegaria para qualquer um, enfim, ou se eu tivesse nascido aqui. Eu acredito que as influências elas podem divergir, porque obviamente lá eu tenho contato com outros tipos de música, ritmos regionais, inclusive do estado, né, como o coco, danças do interior, coisas que, claro, aqui no Sudeste não são tão conhecidas. Mas eu acho que em termos de música pop, né, as coisas acabam chegando de uma mesma maneira. Uhum. O que eu tive de bastante influência para chegar até esse som, acho que foi de casa mesmo, porque os meus pais sempre gostaram muito de música. Tanto o meu pai toca violão, né, não toca profissionalmente, mas sempre tocou em casa. Comecei a aprender com ele, inclusive. Minha mãe sempre gostou de música, cantava em casa. Então, referências como Caetano, Gil, Bossa Nova, que meu pai gostava bastante, sempre estiveram presentes. Então, talvez daí tenha vindo esse meu gosto pelas coisas retrôs, ou vintage, no caso, né? E a transição para o tipo de música veio naturalmente a partir disso. Certo dia comecei a ouvir um piano incendiário, assim, que eu achei incrível aquilo. E aí, quando eu fui perguntar quem era, que eu fui descobrir, era um cara que chamava Jerry Lee Lewis, né? Great Balls on Fire, You Shake My Love, né? Eu fiquei louco com aquilo. Eu falei, cara, que é isso? Que ritmo. É incrível, porque eu estava acostumado a ouvir muita música brasileira em casa, por causa dos meus pais, e aquilo me arrebatou, assim. Na época eu nem tocava violão, mas foi uma coisa que ficou muito presa em mim. Então, essa questão, primeiro com o contato do rock dos anos 50 e 60 foi o que veio. A partir daí, Beatles. Quando eu conheci Beatles, daí foi uma outra explosão, assim. Eu virei um Beatlemaníaco louco e a partir disso, tudo que eu ouvia era com referência a partir deles, né? Eu Uhum. comparava com eles. Então, a primeira banda que eu tive, a Rockassete, com quem eu vim morar aqui em São Paulo, foi uma banda que nasceu disso, dessa influência dos venenos dos anos 60, Beatles, Kinks, Rolling Stones, que mais? The Who. Eu bebia muito nessa fonte. E aí, claro, quando você entra na adolescência, você começa a trocar figurinha com os amigos, né? Outras pessoas que Uhum. curtem também e tal. Imagino que o Julico, né, da Bajos, tenha tido a mesma coisa, né? Você começa a trocar essas ideias com as pessoas que gostam da mesma coisa que você, porque às vezes você está andando na minha sala na escola, por exemplo, eu contava no dedo quem é que podia compartilhar esse tipo de gosto Uhum. musical comigo, né? Os outros, sei lá, curtiam pagode, que era muito, muito comum e popular na época nos anos 90, né? Pagode, que eu digo pagode, quando eu falo pagode, eu lembro de coisas como, talvez vocês aqui chamem de axé, que é o É o tchan e coisas Tchan. do tipo. É, Lá no Nordeste sempre foi muito forte era. isso, né? Durante Uhum. a, a minha infância e adolescência também. Então, a gente cresce lá ouvindo isso daí nas rádios, e em festas, em tudo. Uhum. E aí você vai chegando junto das pessoas que você vê que curte outros tipos de som e que você pode compartilhar. E Muito bom. daí, a partir disso, eu fui cavando nas referências dessas próprias bandas que eu citei, de onde eles bebiam. E Beatles e Stones, por exemplo, beberam completamente da música negra americana, né? Do blues e Uhum. do soul. Daí para eles foi esse salto. Eu já gostava de alguns artistas que eram referências para eles, mas quando eu comecei a me perceber um pouco mais cantor e não só apenas guitarrista e vocalista, aí eu comecei a entrar no mundo do soul, captado pela voz mesmo. E aí fui ouvir as vozes do soul, que foi quando a coisa começou a me transformar desse jeito.